Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre mais um tipo de cotagem, né? Que no caso cotagem série, né? Esse tipo de cotagem é similar à cotagem ascendente, mas ela toma como base toda a referência, né? De uma face, mas ela não toma como base subsequente, né? Como ocorre na ascendente, né? Então, esses eixos que eu marquei para vocês agora, eles representam justamente as faces de referência. Na ascendente você tem um ponto para o outro, fez a referência daquele ponto, segue para o outro até fechar o ciclo ali de encadeamento, né? Parecido com a relação para programação CNC entre coordenadas absolutas e incrementais, né? Onde você tem absolutas em relação ao ponto de referência zero, parecida com a coordenada que a gente, tipo de coordenada que a gente vai ver agora, no tipo de cotagem que a gente vai ver agora. E na cotagem ascendente ele parece mais com o G91, né, o tipo de programação incremental, né, ou seja, sempre que tem um deslocamento, aquele deslocamento se torna referência. Bom, então nesse caso aqui, vocês observarem essas linhas que eu marquei, elas representam a base de referência para a distância dos furos. Né? Então, o que é que isso aí interfere? Na prática, quando se faz um projeto de montagem, essas linhas de referências elas devem ser respeitadas. Né? Exemplo, se a gente pegar aqui 50, que é a distância desse primeiro furo, para esse quarto furo aqui que é 325 e subtrair 50 de 325, ou seja, vai dar 275, e você fizer a traçagem do primeiro furo em relação ao quarto com esse valor de 275, você corre o risco de justamente não atender a parte da tolerância dimensional com base nesse valor especificado. Né? Então, de fato, ele deve tomar como base os eixos de referência. Né? Então, a cotagem por referência, né, ou a cotagem em série, ela toma como base justamente essa lógica. Né? Tem um ponto de referência, esse ponto de referência ele ser subsequente para todas as cotagens do processo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre cotagem por coordenada. Né? Esse tipo de cotagem ele é mais comum quando se tem muitos detalhes, né, para serem representados, e esses detalhes, para não ficar, não ter, né, o problema de justamente ter interseccionamento entre as cotagens, né, ele acaba sendo utilizado, né, e ele é bem interessante. Né, ele vai tomar como base um ponto de referência zero, né, ou seja, um ponto de coordenada zero, né, como está aqui indicado. Né? Então a gente tem aqui relação deslocamento para x e relação deslocamento para y. Né? Então a gente tem aqui o sentido dos vetores. E aí a gente tem justamente a indicação da localização dos elementos. Aqui só como exemplo, né? A gente está pegando aqui três elementos, né? Ou seja, três furos, 1, 2 e 3. E aqui a gente tem justamente a questão da identificação dos mesmos. Né? Onde, exemplo, o elemento 1, né? Ou seja, o furo 1, ele está com a posição X 50 milímetros e a posição Y 50 milímetros. Né? Então o que é que significa? Que ele tem 50 milímetros de altura por 50 milímetros de largura. Né? Então essa é a referência para ser justamente traçado ele, ou seja, 50 milímetros por 50. Né? Então aqui fecha o elemento 1, né? E ainda tem a informação aqui do diâmetro do mesmo, né? Ou seja, o diâmetro de 40 milímetros. Já para o elemento 2, que é esse aqui, a gente tem a informação para o eixo X 180 milímetros, né? Ou seja, nesse sentido aqui o comprimento dele, e 190 no Y, né? Então relativo à altura dele. Então as duas informações para poder encontrar o centro, né, desse furo e poder executar o mesmo. Né? Ainda tem aqui a informação do diâmetro dele, que é de 30 milímetros. O último furo aqui é representado 3, né? Ele tem aqui a coordenada de 220 milímetros em X e 115 milímetros em Y, né? Para que venha a ocorrer a traçagem do mesmo. Né? E o diâmetro dele aqui representado é 75 milímetros. Né? Então veja que esse sistema de coordenada ele é simples e efetivo, né? Para justamente se ter a relação de não precisar ter a cotagem direta no elemento. Né? Então se faz o posicionamento por meio de coordenadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.